Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai abordar o sistema renal e alguns agravos renais. É um sistema bem complexo, ele exerce diversas funções no nosso organismo, mas aqui nós seremos bem objetivos. Falaremos sobre as principais funções e ao final eu trouxe aqui 5 questões para a gente ver como é que esse conteúdo pode ser cobrado, ok? Bom, a gente vai passar rapidamente por alguns pontos principais da anatomia do rim. Primeiro é importante a gente saber que o nosso rim direito ele é mais baixo do que o rim esquerdo, né? Então nós temos dois rins, sendo que o direito é mais baixo por conta do fígado. A gente tem o fígado exatamente aqui acima do rim direito, por isso que a gente tem uma leve diferença aí na altura entre os dois órgãos, tá? A gente tem também dois ureteres, que está logo após o rim. A gente tem a bexiga, que é o nosso órgão que vai armazenar essa urina produzida pelos rins. E por fim, a gente tem a uretra. Na mulher, a uretra é mais curtinha, no homem, a uretra é maior, e isso, inclusive, está relacionado com maior risco de infecção do trato urinário em mulheres quando comparada a homens. Bom, aqui a gente tem a própria anatomia do rim, né? Então, a gente tem aqui as chamadas pirâmides renais, né? Isso é decorrente pela própria morfologia mesmo dessa estrutura, parece mesmo uma pirâmide. Aqui nessa parte de fora, toda essa região aqui de fora, a gente tem o chamado, né, córtex renal. O órgão é revestido também por uma cápsula, que é chamada de cápsula do rim. E aí, galera, aqui nessa região a gente tem o chamado néfron, né? O néfron é simplesmente a unidade funcional do rim, né? Então é a menor parte do rim, né? É chamado de néfron. E é o néfron, inclusive, que vai fazer toda essa filtragem do nosso sangue, propriamente dito, né? Bom, então, quando essa urina é produzida, ela vai escoar aqui pelos chamados cálices menores, né? Então, essa pequena região aqui é chamada de cálice menor. Quando você tem a união aqui desses cálices menores, então quando você junta esse cálice com esse cálice com esse cálice menor, você tem a formação do cálice maior. E aí, todos esses cálices vão desembocar aqui nessa região chamada de pelve renal, e essa urina vai percorrer até o ureter, né? Então ela desce aqui pelo ureter até chegar à bexiga, e aí quanto mais ela vai enchendo, maior é a vontade do indivíduo de urinar, ok? Bom, essas são as principais partes do nosso rim, tá? E aqui, como eu falei para vocês, a gente tem o néfron, que é a menor unidade funcional do rim. Bom, como é que funciona aqui, né, o néfron? A gente tem uma arteríola aferente e uma eferente. A aferente é o sangue que está chegando lá no néfron, e a eferente é o sangue que está saindo, tá? Então a gente tem uma arteríola aferente que vai chegar aqui na chamada cápsula de Bowman, tá? Então o glomérulo ou cápsula de Bowman é entendido muitas das vezes como sendo a mesma coisa, ok? A gente pode entender dessa forma. A função do glomérulo é especialmente filtrar o sangue que está vindo lá da circulação sistêmica, ok? Então a gente sempre pensa no rim como uma função principal de filtragem, porque de fato essa é a função principal, né? Então se tem toxinas ou produtos do metabolismo que podem prejudicar a nossa função de homeostase, o rim vai eliminar essas substâncias através justamente desse mecanismo aqui. Então, o glomérulo vai filtrar esse sangue, né? E a parte plasmática do nosso sangue, ela vai continuar percorrendo. Então, as partes sólidas, elas geralmente são reabsorvidas, né? Então, depois que ela passa aqui pela cápsula, ela é reabsorvida, ou seja, ele sai aqui do néfron e entra na circulação sanguínea novamente, ok? E vai voltar pela veia renal. Ok? A gente tem também algumas substâncias da circulação sanguínea que pode entrar aqui no néfron, ok? E a gente tem também, né, o produto final, que é a excreção, que vai sair aqui do néfron e vai sair aqui em direção ao cálice menor, ao cálice maior e, por fim, à pelve renal, seguindo lá para a bexiga. Então, basicamente, é esse mecanismo aqui. E o que a gente precisa entender, principalmente, é que a gente tem aqui o túbulo proximal, que ele vai estar sempre antes da alça de Henle, tá?
Então, como é que eu sei o que é um túbulo proximal e um túbulo distal? O túbulo proximal ele vai estar sempre antes da alça de Henle e o túbulo distal vai estar sempre depois da alça de Henle. Se vocês observarem aqui, então, ó, essa região é a do túbulo proximal. Após a alça de Henle, a gente tem essa região como sendo o túbulo distal, ok? É importante a gente saber também que existe aqui um aglomerado de células chamada de mácula densa. Ela vai ficar justamente aqui, ó, de forma justa glomerular, ou seja, muito próxima aqui da nossa cápsula de Bowman e ao lado aqui da nossa arteríola aferente e eferente. A função dessa mácula densa basicamente é a seguinte: ela vai ficar observando como é que está o comportamento nesse glomérulo para ela fazer determinados ajustes, né? Quando a gente tem, por exemplo, uma situação de hipoperfusão tecidual no choque ou hipovolemia, né, que a gente tem uma queda da pressão arterial, essa mácula densa vai ativar alguns mecanismos para aumentar essa perfusão tecidual que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então essa mácula densa é importantíssima, ela é como se fosse um monitoramento em tempo real do que está acontecendo nessa cápsula de Bowman ou nesse glomérulo, ok? Bom, aqui nós temos as principais funções do rim, tá? Então ela vai excretar produtos do metabolismo que podem afetar a nossa homeostase e de substâncias químicas exógenas, principalmente medicamentos. Então o rim é o principal órgão excretor, tá? Do nosso corpo. Vai também fazer a regulação do equilíbrio hídrico e eletrolítico, principalmente aqui com a função do nosso ADH, hormônio antidiurético, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Regulação da osmolaridade e concentrações de eletrólitos nos líquidos corporais, galera. Isso aqui é importantíssimo. A gente tem uma proteína no nosso corpo chamada de albumina. Ela vai ser muito presente aí na chamada pressão colodosmótica ou pressão oncótica, tá? A albumina, ela vai sempre atrair água. Então, se eu tenho muita albumina, eu consigo manter os líquidos plasmáticos dentro do vaso, que é o que eu quero. Quando eu tenho uma deficiência dessa albumina, eu acabo tendo a saída desse líquido intravascular para o meio extracelular, tá? E isso pode inclusive gerar uma queda da pressão arterial. A gente tem inclusive, já tem até um vídeo bem antigo, meu primeiro vídeo aí do canal, falando de uma doença, de uma desnutrição severa chamada kwashiorkor, né? Que é uma deficiência onde eu tenho uma diminuição severa da proteína em relação aos demais macronutrientes. Ora, se eu tenho uma diminuição severa das proteínas na minha dieta, eu vou ter, consequentemente, uma menor produção de albumina. Se eu tenho menos albumina, eu tenho saída desse líquido intravascular, e aí você tem, né, aquele indivíduo com aquela barriga, parecendo aquela barriga d'água, né, das parasitoses, mas não tem nada a ver com parasitose, é justamente por uma deficiência de proteína, ou seja, a albumina exerce uma importante função na osmolaridade sanguínea, tá? E também na concentração de eletrólitos, galera. O rim vai participar muito nisso aqui. Então, o rim é que vai controlar se a gente vai reter cálcio ou soltar mais cálcio, potássio, enfim, vários eletrólitos também vão ser eliminados ou reabsorvidos através do rim. Regulação da pressão arterial, importantíssimo. A gente tem o chamado sistema renina-angiotensina-aldosterona, que a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo aqui. Então, o rim participa sim da regulação da pressão arterial. Regulação do equilíbrio ácido-básico, então o rim é capaz de produzir bicarbonato, então em caso de acidose a gente pode ter uma resposta do rim liberando bicarbonato para tentar neutralizar esses ácidos, né? A gente sabe hoje que o pH normal no nosso sangue é de 7,35 a 7,45, então ele é levemente alcalino, justamente porque a gente tem muita reabsorção de bicarbonato no metabolismo dos rins, né? A gente sabe também que uma concentração de uma pressão de CO2 de 35 a 45 é considerado normal, e a gente sabe também que uma concentração de 22 a 26 de bicarbonato é considerado como normal. Então, quando a gente tem diferenças nesses valores, o rim pode atuar, tanto diminuindo a excreção de bicarbonato, quanto aumentando a excreção de bicarbonato para tentar alcançar o equilíbrio ácido básico, ok? A gente tem também a regulação da produção de eritrócitos, então no rim a gente pode ter também a liberação de eritropoietina lá na nossa medula, né, para estimular a produção de novos eritrócitos, quando o nosso corpo detecta a hipóxia, né? Então, o principal mecanismo de ativar, né, o mecanismo de produção de eritrócitos pela
eritropoetina é justamente a condição de hipóxia que pode acontecer por diversos motivos, inclusive o choque hipovolêmico, né? E também, ó, secreção, metabolismo e excreção de hormônios, rim também vai atuar nessa parte, e eu fiz questão de destacar também aqui, ó, a gliconeogênese. A gente sempre pensa na gliconeogênese como sendo feita pelo fígado, e de fato o fígado é o principal órgão que faz isso, tá? Porém, quando eu tenho principalmente questões de jejum prolongado, baixa ingesta de carboidratos, eu posso ter também a gliconeogênese, ou seja, a formação, né, de novas moléculas de glicose através, né, de aminoácidos. Então, o rim vai fazer isso através de aminoácidos, transformação de proteína em moléculas de glicose, ok? Então, percebam que o rim exerce funções importantíssimas no nosso equilíbrio corporal, né, na nossa homeostase. Bom, a gente tem também aqui algumas funções também importantíssimas. A gente vai inclusive ver algumas questões que abordaram exatamente isso aqui que eu vou mostrar para vocês. O rim faz a excreção de ureia, né? A ureia ela advém do metabolismo de aminoácidos, tá? Então, quando eu encontro muita ureia no sangue, significa que o rim não está conseguindo excretar essa ureia. É por isso que em pacientes com insuficiência renal, eu vou observar um aumento de ureia no sangue, né? Porque essa ureia está se acumulando no sangue porque o rim não conseguiu mandar para fora, ok? O mesmo acontece com a creatinina. Quando eu encontro uma creatinina elevada no sangue, significa que essa creatinina, né, ela não conseguiu ser eliminada completamente pelos rins, tá? E essa creatinina, ela vem da creatina muscular. E a gente também tem, né, essa função importantíssima, né, que é do metabolismo dos ácidos nucleicos, né, através do ácido úrico. Então, o ácido nucleico ele é um conteúdo do DNA das células. Quando eu encontro muito ácido úrico na nossa circulação sanguínea, isso significa que está havendo muita morte celular, né? Então, é comum, por exemplo, no tratamento oncológico, né, de pacientes com câncer, né, através de quimioterapia, radioterapia, que vai justamente matar células cancerígenas, é encontrar o aumento de ácido úrico, porque o rim vai pegar esses ácidos nucleicos, esses restos dessas células, ele precisa metabolizar e mandar embora. Ele transforma esses ácidos nucleicos em ácido úrico. Então, aumento de ácido úrico também indica morte celular e o rim é que vai fazer toda essa degradação, inclusive, de células mortas. Galera, a gente tem uma relação muito íntima entre a pressão arterial e a taxa de filtração glomerular, tá? Então, quando eu tenho hipoperfusão tecidual, que pode acontecer, como por exemplo, eu já falei, né, do choque hipovolêmico, a vítima está perdendo muito líquido, seja por sangramento, grandes queimados, intoxicação grave por organofosforados e carbamatos, onde a gente tem aqueles chamados sintomas molhados, né? Quando a vítima perde muito líquido, seja lá por qual motivo, vai chegar menos sangue no nosso glomérulo, né? Então, isso vai inclusive aumentar a resistência, né? Aqui nesse vaso. Então, qualquer fator que pode aumentar a resistência na resistência aferente, né, do sangue que está chegando aqui no glomérulo, isso pode afetar a taxa de filtração glomerular, né? Então, por exemplo, se eu tivesse um tumor aqui, ó, apertando esse vaso aqui, isso vai aumentar a resistência do sangue que está chegando. Se eu tenho menos sangue chegando, eu tenho uma diminuição da taxa de filtração glomerular, que é exatamente isso que está indicado aqui, tá? Se eu tenho hipoperfusão por choque, também vai chegar menos sangue aqui. Também vou ter queda da taxa de filtração glomerular. O mesmo acontece aqui na via eferente, tá? Se eu tenho aqui, galera, uma diminuição aqui, ó, um aumento da resistência eferente, o sangue ele acaba ficando retido aqui, ó. Ele tem dificuldade para sair. Ele entra, né, tranquilamente, mas ele tem dificuldade para sair. E aí eu tenho um efeito contrário, né? Aí eu tenho um aumento da taxa de filtração glomerular, porque o sangue está retido aqui dentro do glomérulo, ok? Então, aumento da resistência ou diminuição do fluxo sanguíneo renal aqui na chegada, né? Na chegada ali do glomérulo, eu vou ter uma diminuição da taxa de filtração glomerular. Ao passo que quando eu tenho aqui um aumento da resistência na saída, né? Na saída aqui do nosso glomérulo, eu vou ter um acúmulo, né, de sangue aqui dentro do nosso glomérulo e isso vai gerar um aumento da taxa de filtração glomerular, ok?
Então, esse slide aqui nos mostra que a pressão arterial está intimamente ligada à taxa de filtração glomerular. Tá, galera? Isso aqui é importantíssimo, tá? Vocês podem observar aqui, por exemplo, nesse slide, que o néfron ele é minúsculo, né? Ele é muito pequeno. Então, se eu tenho uma pressão arterial muito alta batendo aqui nesses capilares, eu posso ter a destruição dessa cápsula de Bowman, né? Ou seja, pacientes hipertensos crônicos que mantêm durante muito tempo a pressão arterial elevada, né, eles tendem a ter uma insuficiência renal crônica. É inclusive uma das maiores causas de insuficiência renal crônica, porque eu tenho a destruição desse néfron que é muito sensível, né? Imagina uma pressão arterial batendo com muita força aqui nessa curvatura, ó. Eu posso ter a destruição dessa célula, né? E a diabetes mellitus também descompensada é um dos principais fatores que podem levar à insuficiência renal crônica, porque o aumento de açúcar crônico pode também destruir aqui essa célula, né? Acabar afetando aí esse glomérulo e diminuindo, inclusive, a taxa de filtração glomerular. Ou seja, a taxa de filtração glomerular é o principal fator que vai nos indicar como é que está a saúde desse rim, ok? Então, sempre usa a taxa de filtração glomerular para saber como é que está a saúde do nosso rim. Uma menor taxa de filtração glomerular indica dano renal, e uma filtração glomerular elevada, ela vai indicar que o rim está funcionando adequadamente. A gente vai ver, inclusive, que a gente tem um corte para isso, né? Quando que a gente vai considerar uma baixa taxa e quando que a gente vai considerar uma alta taxa de filtração glomerular. Aqui, galera, a gente tem o chamado sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é o sistema que vai regular a nossa pressão arterial, que envolve, né, a atuação dos nossos rins. Como é que funciona isso na prática, né? Então, o nosso rim, né? Eu falei para vocês que a gente tem a chamada mácula densa lá, né? Quando a gente tem uma hipoperfusão tecidual, ou seja, está chegando pouco sangue lá no rim, a mácula densa vai detectar essa variação brusca de queda da pressão arterial e vai estimular o rim a liberar a chamada renina, ok? Essa renina ela vai para a corrente sanguínea. E aí, pessoal, o fígado ele produz o chamado angiotensinogênio. Ele já produz de forma basal esse angiotensinogênio, ele já vai ficar circulando lá na corrente sanguínea, ok? Então não preciso de um estímulo para a produção de angiotensinogênio, ele já vai ser liberado automaticamente de forma fisiológica. Agora a renina não, ela só é liberada quando eu tenho esse estímulo de hipoperfusão tecidual. Quando o angiotensinogênio encontra a renina na circulação sanguínea, eu tenho a conversão do angiotensinogênio em angiotensina 1. Só que esse angiotensina 1 aqui, ele não tem ainda a função, galera, de fazer qualquer tipo de interferência na pressão arterial, não, tá? Só que esse angiotensina 1, ele vai seguir pela circulação sistêmica e ele vai inclusive passar lá pelo pulmão, né? Porque 100% do nosso sangue ele vai ter que passar lá pelo pulmão para acontecer a hematose. E olha só que interessante. Quando essa molécula aqui, né, o angiotensina 1, ele vai passar pela chamada ECA, enzima conversora de angiotensina, a gente vai ter a conversão da angiotensina 1 agora em angiotensina 2. E agora sim essa molécula já tem efeito de causar vasoconstrição. Se eu tenho vasoconstrição, eu tenho automaticamente um aumento da pressão arterial, ok? Então a angiotensina 2, ela possui propriedade de causar vasoconstrição e consequentemente aumento da pressão arterial. Só que ela só consegue ser produzida, né, se eu tiver esse estímulo de produção de renina pelo rim. Entendem a importância disso? Inclusive, existem muitos medicamentos que agem aqui. Eu tenho medicamentos que são inibidores da ECA, inibidores da enzima conversora de angiotensina, que é, por exemplo, o captopril, né? Captopril é um medicamento inibidor da ECA. Então, em pacientes com a pressão arterial muito elevada, quando eu tomo esse medicamento, eu inibo a ECA, logo, a angiotensina 1 não vai conseguir se converter em angiotensina 2, eu não vou conseguir fazer vasoconstrição, que iria aumentar ainda mais a pressão arterial, ok? E a gente tem também, pessoal, a produção aqui, ó, de aldosterona. A aldosterona ela já vai agir na reabsorção de sal e água, tá? Lembrando que para onde vai o NaCl, a água vai junto. Tanto é que quando eu tenho muito sal no meu corpo, eu costumo ter edema, porque a água costuma perseguir o NaCl, ok? Quando eu tenho também a eliminação de NaCl, eu também tenho a eliminação de água. Isso está completamente ligado aqui ao nosso hormônio antidiurético, ADH, tá? Então a neurohipófise, ela vai liberar esse ADH, tá?
Esse ADH ele vai agir no rim, ok? Ao agir no rim, galera, olha só o nome, hormônio antidiurético. Ele é antidiurese, ele vai evitar a eliminação de diurese. Então, esse hormônio aqui, ele vai ser liberado, inclusive, em situações em que eu preciso reter água, como, por exemplo, choque hipovolêmico, né? Se eu já estou com pouco volume no nosso corpo, não faz sentido eu continuar urinando normalmente, eu preciso reter esse volume, né? Então, o hormônio antidiurético, ADH, ele vai agir exatamente nisso, para reter líquido, ok? Então, é por isso, inclusive, que em pacientes em choque hipovolêmico, eu costumo ver uma diminuição da diurese, o paciente faz pouco xixi, justamente por essa ação do hormônio antidiurético, para tentar manter esse pouco volume circulante que já existe no corpo, né? Já que o paciente perdeu já muito líquido, seja por sangramento, grandes queimaduras, enfim, eu preciso manter esse líquido para eu evitar uma total catástrofe aí, né? Uma instabilidade hemodinâmica severa no nosso paciente, ok? Então a gente tem, vocês já viram aí várias funções importantíssimas do nosso rim, né? E aí, galera, a gente já pode entrar então propriamente dito aqui na chamada doença renal crônica, tá? Existem 5 classificações, sendo que a terceira classificação ela pode ser dividida entre A e B por algumas literaturas, tá? Então, a doença renal crônica, galera, é quando eu tenho uma taxa de filtração glomerular abaixo aqui, ó, de 90 ml por minuto, ok? Acima disso, eu tenho um rim funcionando normalmente. Quando eu tenho abaixo de 90 ml por minuto passando ali pela filtragem no nosso néfron, né? Eu tenho já a doença renal crônica grau 1, ok? E o grau 2? O grau 2 é quando eu tenho uma taxa de filtração glomerular entre 60 a 89, né? Grau 3A, 45 a 59, 3B, 30 a 44, grau 4, 15 a 29, e aqui eu já tenho falência renal, tá? Aqui já está inclusive indicado transplante renal e hemodiálise, né? Quando eu tenho uma taxa de filtração glomerular menor que 15 ml por minuto, ok? Então, quanto maior o grau, mais grave é a condição da doença renal crônica e menor é a quantidade de taxa da filtração glomerular, ok? Bom, já a lesão pré-renal, renal e pós-renal, ela está ligada à insuficiência renal aguda. Aqui é a crônica, aqui é a aguda, tá? Bom, na lesão pré-renal, renal e pós-renal, a gente tem, né, o próprio nome sendo bem intuitivo aí, né? A lesão pré-renal, ela vai se dar por uma perfusão renal inadequada. Então, ela está acontecendo antes do rim, como por exemplo na desidratação e no choque, por exemplo, o choque hipovolêmico. Está chegando pouco sangue lá no rim e isso vai gerar, consequentemente, uma taxa de filtração glomerular diminuída. A gente viu lá no começo da aula que a pressão arterial interfere muito na taxa de filtração glomerular. Se está chegando pouco sangue lá no rim, eu vou ter uma diminuição da taxa de filtração glomerular. Só que isso não tem nada a ver com o rim. Isso tem a ver com coisas que estão acontecendo antes do rim. Por isso que ela se chama pré-renal. Renal é quando acontece danos diretos ao próprio rim, como por exemplo numa infecção no rim. Quando eu tenho uma infecção no rim, eu tenho também uma dificuldade, né, uma diminuição da taxa de filtração glomerular. E também medicamentos, principalmente medicamentos chamados de nefrotóxicos, né? Ou seja, são medicamentos que acabam sendo tóxicos para os néfrons, ok? A gente tem principalmente aí os antibióticos aminoglicosídeos, tá? E também contrastes para exames. Eles são muito nefrotóxicos, então eles vão atacar justamente os néfrons e eu vou ter uma diminuição da taxa de filtração glomerular, consequentemente. E o pós-renal, ele está depois do rim, né? Pós-renal, depois do rim. Pode acontecer, por exemplo, uma obstrução do fluxo urinário após o rim, como chamados cálculos renais ou tumores, né? Também podem afetar aí a taxa de filtração glomerular, ok? E aí, diferentemente da doença renal crônica, onde eu avalio isso de acordo com a taxa de filtração glomerular, né? E classifico por graus. Aqui eu tenho na insuficiência renal aguda a classificação em estágios, que ao invés de 1 a 5, vai de 1 a 3, ok? Na insuficiência renal crônica eu tenho os estágios de 1 a 3. E a forma com que eu avalio isso é justamente pela diurese, né? Então não precisa decorar esses valores aqui, mas quanto menor é a diurese, maior é o estágio, inclusive, do dano renal, na insuficiência renal aguda. E eu tenho também a dosagem da creatinina sérica, tá? Então a creatinina sérica vai acabar sendo usada aqui nesse parâmetro, né? Então, como eu falei para vocês, quando eu tenho aumento da creatinina sérica
no sangue, significa que o rim não está filtrando essa creatinina que era para ser excretada, né? Então, por exemplo, no estágio 3 eu tenho um aumento de mais de 300% do valor basal desse paciente. Ou seja, eu tenho mais de 300% de creatinina do que era normal para esse paciente encontrada no sangue, ok? E aí, galera, só para a gente finalizar, eu trouxe algumas questões para a gente ver como é que isso aqui pode ser cobrado, né? Questão aí da IDECAN de 2024. João, um homem de 56 anos, foi admitido no pronto-socorro com sintomas de desidratação grave após episódio prolongado de vômitos e diarreia. Ele apresenta sinais de hipotensão, pressão arterial de 80 por 50 milímetros de mercúrio e taquicardia, frequência de 110. Durante a avaliação, nota-se que João está confuso e com extremidades frias. Os exames laboratoriais indicam aumento dos níveis de creatinina e ureia no sangue. Olha só, galera. Olha só. Aumento de creatinina e ureia no sangue, sugerindo insuficiência renal aguda. Então é o que eu falei para vocês. A gente vai dosar a ira pelos aumentos dos níveis de creatinina e ureia no sangue. Com base nesse caso clínico, em relação à insuficiência renal aguda de causa pré-renal, ó, é correto afirmar que ele quer saber sobre a pré-renal, que a gente já viu aqui, ó. Pré-renal é quando eu tenho uma perfusão renal inadequada. São coisas que acontecem antes do rim. Não é dentro do rim, porque senão seria renal, e nem após o rim, senão seria pós-renal, tá? Ocorre devido à obstrução urinária nos uretérios ou bexiga. Isso aqui está depois do rim, né? A gente viu na anatomia. Isso aqui é uma causa pós-renal e não pré-renal, né? Resulta da hipoperfusão renal causada por hipovolemia ou choque. Opa, já achamos nosso gabarito, né? São coisas que acontecem antes do rim. Então a gente acha o nosso gabarito aqui, letra B, beleza? É uma condição rara, representando menos de 10% dos casos de IRA? Negativo, é muito mais comum do que 10%, tá? A causa pré-renal. Ocorre devido à lesão direta nos túbulos renais, glomérulos ou vasos. Lesão direta é causa renal, não é nem pré e nem pós. Está associada à nefrotoxicidade causada por medicamentos como anti-inflamatórios. A gente viu aqui, galera. Medicamentos é causa renal, ok? Então a gente achou aí nosso gabarito, letra B. Questão aí da Universidade Federal de Uberlândia, enfermeiro. Um paciente com diagnóstico de insuficiência renal crônica está em acompanhamento ambulatorial. Nos exames laboratoriais foram encontrados os seguintes resultados. Galera, aqui ele trouxe até os valores de referência, tá? Então nos ajudou demais. Então olha só, a creatinina sérica, que era para ser normal entre 0,6 a 1,3, está 6,2. Então está bem aumentada, né? E é o que a gente espera justamente no paciente com insuficiência renal crônica, porque ele não vai conseguir filtrar esses componentes, né? Ele vai acabar sendo encontrado no sangue. Da mesma forma, a ureia, o normal de 10 a 50 está 145, bem elevado. Potássio sérico está 6 e o normal é de 3,5 a 5, né? Então a gente tem uma situação aqui de hipercalemia, galera. Lembra que hipercalemia é uma das causas reversíveis de parada cardiorrespiratória, pode causar uma arritmia ventricular grave, né? Então esse ponto aqui a gente precisa estar muito atento. O aumento de potássio é muito perigoso, tá? Por conta do aumento da chance de arritmias ventriculares graves. A hemoglobina está de 9,5, normal é de 13 a 18. Lembra que eu falei para vocês que o rim também produz eritropoetina, né? Então, quando eu tenho uma insuficiência renal crônica, eu tenho uma diminuição da produção de eritropoetina, logo eu posso encontrar nesses pacientes anemia, justamente por isso, tá? Então, por isso que eu estou encontrando aqui uma hemoglobina mais baixa. Com base nesses dados, qual conduta de responsabilidade do enfermeiro é mais adequada? Eu vou orientar o aumento da ingestão de alimentos ricos em potássio? Opa, o potássio já está alto, eu vou incentivar o paciente a consumir ainda mais potássio? Aí eu vou fazer uma arritmia ventricular grave, né? Eu vou aumentar a probabilidade disso acontecer. Informar imediatamente a equipe médica sobre o risco de arritmias devido à hipercalemia e acompanhar os sinais vitais do paciente é justamente isso que a gente acabou de conversar, né? Gabarito aqui, ó, letra B, beleza? Reforçar com o paciente a importância da ingestão hídrica para aumentar a excreção urinária e normalizar a creatinina. Galera, o paciente já tem insuficiência renal crônica. Eu preciso que a ingestão hídrica desse paciente seja muito controlada, inclusive, e não ficar aumentando a ingesta sem nenhum tipo de critério, né? Orientar o paciente a manter sua rotina e retornar apenas se apresentar sintomas, pois as alterações são compatíveis com a doença de base. Galera, a gente acabou de falar que esse potássio sérico aqui é extremamente perigoso, né? Não dá para mandar o paciente para casa, não. Beleza? Então a gente teve aqui o gabarito letra B. Fundatec, Prefeitura de São Vicente do Sul, enfermeiro 2025.
Como parte do cuidado integral ao paciente, o enfermeiro deve interpretar exames laboratoriais para identificar alterações que impactem no planejamento e implementação da assistência. Qual exame laboratorial abaixo é essencial para avaliar a função renal e monitorar o risco de insuficiência renal, além de ser fundamental para a administração segura de medicamentos nefrotóxicos? Galera, qual que é o principal parâmetro, o principal componente que vai nos indicar sobre a saúde renal? Qual que é o componente que eu vou encontrar no sangue aumentado quando eu tenho dano renal? Ureia e creatinina, letra B, ok? IBAD, técnico de enfermagem 2024. Em uma avaliação clínica, um técnico de enfermagem observa que o paciente está exibindo sinais de desequilíbrio eletrolítico, manifestados por alterações no sódio e no potássio plasmático, galera. Quem é que regula sódio e potássio plasmáticos que a gente acabou de falar? Não é o rim? Considerando a fisiologia básica, qual sistema do corpo é diretamente responsável pela regulação do equilíbrio de sódio e potássio? Portanto, deve ser o foco principal das intervenções de enfermagem para corrigir esses desequilíbrios. Galera, a gente falou sobre isso a aula inteira. Sistema urinário que envolve o rim é o principal componente que vai atuar no equilíbrio do sódio e do potássio, gabarito letra C. Ok? Acho que essa aqui é a nossa última questão. Um paciente renal crônico com taxa de filtração glomerular de 45 a 59. Esse aqui é uma questão um pouquinho mais difícil, né? Foi para a Secretaria de Saúde, FGV Enfermeiro 2024, em que você tem que literalmente ter decorado aquela tabelinha que eu mostrei para vocês, tá? Lembrando que abaixo de 90 a gente já vai ter um grau 1, né? Uma taxa de filtração glomerular abaixo de 90 já tem o grau 1. E aí, galera, quando a gente tem de 45 a 59, eu já estou falando do grau 3, tá? Estágio 3. Vou mostrar aqui para vocês novamente, tá? É uma questão literalmente de decoreba, então abaixo de 90, grau 1, entre 60 a 89, grau 2, né? Então, eu tenho uma diminuição de 30 pontos aqui, né? De 90 para 60, eu tenho o grau 2, e aqui vai ficar diminuindo de 15 em 15, né? Então, de 60 para 45 a 59, grau 3, né? 3A. De 45 a 30, ó, diminuiu 15 de novo. 30 a 44. Grau 3B, diminuiu 15 de novo. Grau 4, 15 a 29. Né? E é por último aí o grau 5, que é o mais grave, menor que 15. Beleza? Galera, espero ter conseguido ajudar vocês nesse tema. Qualquer dúvida podem deixar aí nos comentários e podem deixar também sugestões para os próximos vídeos. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Obrigado.